Um grupo de especialistas formados por um psicólogo, matemático, uma bioquímica e um astrofísico são convocados pelo governo americano para analisar uma espaçonave enterrada no Oceano Pacífico. Aqui é o Aven Filmes e hoje nós vamos recapitular o filme Esfera de 1998. Uma misteriosa embarcação é encontrada nas profundezas do Oceano Pacífico. Então a Marinha dos Estados Unidos convoca uma equipe de cientistas para investigar. Um helicóptero os leva até o navio no meio do oceano e o capitão da marinha Barnes os informa que encontraram uma nave espacial. Na verdade, o psicólogo Norman foi convidado a se juntar à equipe porque escreveu um artigo sobre formas de vida não identificadas, que a marinha tem usado como guia. A nave espacial estava enterrada sob 8 metros de coral, o que significa que já estava lá há 300 anos e caiu na Terra em 1709. Eles acreditam que pode haver vida dentro da nave, então os cientistas foram trazidos para estabelecer contato, descobrir de onde os alienígenas vieram e evitar uma possível invasão. Por fim, o Barnes menciona que o sonar da marinha detectou um zumbido de baixo nível, então tinha algo funcionando dentro da nave. Enquanto a equipe se prepara para ir para debaixo da água, Norman admite ao matemático Harry que o seu relatório tinha sido uma fraude, e o Harry concorda em manter o segredo. Em seguida, os cientistas entram em um submarino que os leva a uma estrutura chamada o Habitat, que a marinha construiu como base para a investigação. Uma vez que estão suficientemente profundos, a equipe pode ver a nave espacial e fica maravilhada com seu enorme tamanho. Uma equipe de mergulhadores da marinha prepara um robô para abrir as portas da nave espacial. Então os cientistas caminham até o Habitat, até a nave espacial. No entanto, quando chegam à escotilha, não conseguem abri-la. Então, o astrofísico Ted usa um martelo para tentar abrir, mas não consegue. E isso deixa um pequeno machucado na porta, o que o Harry acha bem estranho, porque a nave sequer foi arranhada pelo acidente, e ferramentas simples poderiam danificá-la assim. Naquele momento, a bióloga marinha Beth percebe calor emanando da porta, então Barnes faz todos voltarem apenas para assistir a porta se abrir sozinha. Eles entram e a Beth percebe pegadas no chão, significando que alguém já esteve lá. A equipe se divide para cobrir mais terreno, e em particular, o Norman conta a Beth sobre o seu relatório falso também, admitindo que tirou ideias de escritores de ficção científica. A dupla pisou em uma plataforma que se move sozinha e os leva ao próximo andar, onde a Beth grita porque vê o corpo em uma cadeira. Parece um ser humano e morreu de um trauma. Também estava segurando um lanche chamado Smokehouse Almonds. Com isso, eles concluem que eles devem estar em uma nave americana. Então a Beth verifica o computador e fica surpresa ao encontrar os registros em inglês. Os registros de voo têm datas do ano 43 e um item chamado Evento de Entrada no Desconhecido. Selecionar isso faz um holograma ao redor deles aparecer, mostrando uma nave espacial entrando em um buraco negro. Depois, a dupla conta aos outros o que encontraram, e em troca, Barnes mostra a eles o porão de carga, onde encontraram uma esfera enorme. Como pode ser uma armadilha, Barnes decide colocar uma câmera de segurança lá. Norman percebe que todos estão olhando para a esfera, mas ninguém aparece no reflexo. O grupo volta para o Habitat e discute teorias. O Ted acha que a nave não caiu, apenas ficou presa no buraco negro e viajou pelo tempo. Nesse momento eles são informados de que está tendo uma tempestade na superfície, então eles devem voltar em breve. Mais tarde, nos seus quartos, Harry diz a Norman que prevê que todos morrerão, explicando que a entrada da nave no buraco negro estava listada como desconhecida no registro, porque não puderam fazer o relatório em primeiro lugar. Antes de dormir, Harry diz que gostaria de poder entrar na esfera. Momentos depois, um alarme dispara e o Barnes verifica as câmeras para descobrir que o Harry estava se aproximando da esfera. Seu reflexo, de repente, se torna visível, e assim, o Harry desaparece. Barnes anuncia que não voltarão para a superfície até recuperarem o Harry. Então, Norman veste um traje de mergulho e retorna à nave espacial. Ele olha para a esfera e o Harry de repente aparece no chão. Seus sinais vitais estão normais, mas ele não acorda. Quando Norman olha para cima novamente, seu reflexo aparece na esfera antes que a energia acabe e o Barnes não consiga mais vê-los. Em alguns segundos, a energia volta e Barnes percebe que estava funcionando com energia interna, o que significa que o submarino sumiu e eles ficarão lá embaixo por um tempo. Enquanto Norman leva Harry inconsciente de volta ao Habitat, o trabalhador da manutenção Fitcher sai para redefinir o temporizador do mini submarino.
O Barnes explica que devem fazer isso a cada 12 horas para informar a marinha de que ainda estão vivos. Se esquecerem, o mini submarino retornará automaticamente à superfície. No seu caminho de volta, Fletcher percebe um monte de águas-vivas nadando por dentro. A princípio, parece bonito, mas logo as águas-vivas se aproximam e começam a grudar no seu traje. De repente, ele sente as águas-vivas dentro do seu corpo e tenta se afastar, mas as águas-vivas o perseguem. O dano causado ao traje faz com que a água entre e Fletcher morre tristemente. A equipe traz o corpo de volta para dentro e Norman compartilha que foi atacado por águas-vivas quando era jovem, então ele tem medo delas desde então. Beth dá uma olhada mais de perto e descobre que nunca viu esse tipo de água-viva antes. Algum tempo depois, Barnes fala com Norman em particular para repreendê-lo por não contar sobre o histórico de saúde mental de Beth. Parece que ele acabou de descobrir que ela tentou tirar a sua vida uma vez. O Barnes acha que ela pode colocar a missão em perigo e uma discussão se segue, apenas para ser interrompida por Ted, dizendo que Harry estava acordando. A equipe se reúne na cozinha e assiste Harry comer com muito entusiasmo, comentando sobre o ótimo sabor de alimentos, muito simples. Ele também confirma que entrou na esfera, mas não diz como fez isso, o que é estranho porque a esfera não tem uma abertura. Então Harry dá outra mordida na comida, mas quando descobre que é Lula, começa a entrar em pânico. O Ted tenta desengasgar ele, no entanto Harry esclarece que ele não estava engasgado, simplesmente odeia Lula. Momentos depois, Barney chama Ted para o computador porque percebeu alguns problemas. Enquanto tentam resolver o problema, Harry acorda e aponta para os números na tela, dizendo a Ted para verificar se o código é binário e para decifrá-lo seguindo o teclado em formato de círculo para combinar com a esfera. O Ted faz isso e o grupo fica chocado ao ver que os números são mensagens enviadas por alguém chamado Jerry. Esse misterioso Jerry diz coisas simples como "Olá" e "Estou feliz", mas Norman se preocupa com o que pode acontecer se essa entidade ficar zangada. Mais tarde, Norman escuta um som estranho do lado de fora da nave, então eles entram em contato com outro trabalhador de manutenção para perguntar sobre isso, mas não recebem resposta. Norman informa Barnes sobre tudo o que estava acontecendo, e quando Barnes verifica, descobre que o trabalhador estava do lado de fora do habitat. Norman e Beth vão procurá-la apenas para descobrir que ela estava morta e o barulho era o pé dela batendo na parede. Beth dá uma olhada mais de perto e fica chocada ao notar que o corpo foi pulverizado. Enquanto Norman e Beth trazem o corpo para a estação, ovos começam a cair de repente no chão. Barnes percebe algo no sonar e diz à dupla para se apressar porque a entidade desconhecida estava se aproximando. Assim que conseguem voltar para dentro, a entidade desaparece do sonar. Depois, Barnes e Norman vão para o computador e discutem um plano de jogo para se comunicar com Jerry. Mas nesse momento, aparece uma mensagem perguntando o que é um plano de jogo. Isso significa que o Jerry pode escutar tudo o que dizem. Quando Jerry para de enviar mensagens, a entidade reaparece no sonar e os ovos começam a cair novamente. Fora do habitat, a Beth aponta que eles devem proteger a grade do sensor. Então Barnes tenta ativar a corrente de alta voltagem, mas ao invés disso, começa um incêndio. Logo a entidade se aproxima o suficiente para a equipe vê-la. É uma lula gigante que começa a bater no habitat. O barulho não incomoda o Harry, que continua a dormir no seu quarto. O Barnes percebe que a pressão estava caindo, então envia Ted para consertá-la. No entanto, quando Ted gira a válvula, é atingido repentinamente por eletricidade que o arremessa contra a parede e o nocauteia. Enquanto Norman vem para girar a válvula, a lula continua a atacar. Então Barnes ordena que o Norman ative novamente a corrente de alta voltagem. Assim que ele puxa a alavanca, a lula desaparece. Mas o incêndio também começa na sala. Enquanto o grupo se apressa para apagar o fogo, o Ted acorda para ajudar. As portas de emergência são ativadas, então Barnes as bloqueia com uma caixa para evitar de ficar preso. Infelizmente, quando ele tenta se mover, a caixa escorrega e a porta esmaga o Barnes até a morte. Ao mesmo tempo, uma parte do teto cai sobre o Ted e o prende. Então ele diz a Norman para sair enquanto as chamas o consomem e o matam em questão de segundos. Depois, o Norman tenta entrar em contato com o Jerry para perguntar quem apagou as chamas, mas em resposta, Jerry pergunta se ele gostou da lula e revela que pode manifestar mais. O Norman tenta explicar como essas manifestações estão matando pessoas, mas as mensagens apenas pedem para ele parar de chamá-lo de Jerry. Então Norman vai verificar o Harry, que estava lendo 20.000 léguas submarinas. Quando Norman menciona o ataque, o Harry diz que dormiu durante isso.
Então ele menciona que adora esse livro, mas não consegue passar da página 87 porque é muito assustador. O Norman lhe conta sobre todas as mortes e o fato de que a maior parte do oxigênio acabou, mas o Harry permanece extremamente calmo. Mais tarde, Beth lembra Norman de que eles precisam redefinir o mini submarino. O Norman admite a ela que desconfia do Harry e até pensa que ele pode ser responsável pelos incidentes. Então, ele fará a redefinição e a Beth ficará de olho no Harry para mantê-lo longe do mini submarino. Então Norman sai e faz rapidamente a redefinição, mas no seu caminho de volta, ele percebe bolhas saindo do seu traje e chama Beth para pedir por ajuda. No entanto, é Harry quem responde, explicando que ele tem uma válvula com defeito, mas que deve ficar bem. O Norman continua se movendo e quando chega à escada, uma cobra o ataca repentinamente. Há muita luta e então a criatura apenas sai. Então o Norman pode retornar em segurança ao habitat. Algum tempo depois, os rapazes percebem a Beth entrando na nave espacial e perguntando por quê. A Beth explica que ela estava procurando por comida porque elas acabaram, mas o Harry diz que há muita comida na cozinha. O Norman fica bravo e grita com a Beth por não ter mantido vigilância como prometido. Ele também conta sobre a comida na cozinha e a Beth verifica a geladeira e o armário e fica confusa, jurando que viu tudo vazio antes. O Norman continua a repreendê-la, então a Beth explode e acusa o Norman de acreditar no Harry ao invés dela, e lembra ele que Norman nunca contou a eles o que fez dentro da esfera. Quando Norman pergunta se ela também entrou na esfera, a Beth simplesmente sai do quarto. Depois, o Norman pega o livro do Harry do chão, mas quando olha pra cima, vê o Harry ainda lendo o mesmo livro. Entrando em pânico, ele abre os armários e encontra mais cópias do livro. Percebendo que Beth estava certa, Norman vai pro computador e pergunta a Jerry o que há dentro da esfera, mas a resposta novamente pede para ele parar de chamá-lo de Jerry. Desesperado por respostas, o Norman revisa o código e percebe que o Ted misturou algumas letras na sua decodificação. Acontece que o nome da entidade, na verdade, é Harry. Enquanto isso, Beth deixa o habitat e prepara alguns explosivos. Quando ela volta, Norman diz a ela que a entidade é o Harry, que está manifestando as criaturas estranhas ao redor deles. Ele também pede a ela que leia a página 87 do livro, que fala sobre um monstro com tentáculos incrivelmente longos. O resto do livro estava vazio. Como Harry odeia lulas, ele tinha medo de continuar lendo o livro. E depois de ir para a esfera, ele tem o poder de manifestar esses pensamentos. A dupla concorda que precisam colocar o Harry em um sono profundo para poder parar as manifestações. Então eles procuram os suprimentos médicos da nave para encontrar um sedativo. Em seguida, ele se infiltra na sala do Norman e pula no Harry para segurá-lo enquanto a Beth lhe dá a injeção, fazendo com que o Harry desmaie. Mais tarde, uma mensagem chega da superfície informando que o tempo estava melhorando, então eles podem voltar à superfície em 6 horas. O Norman vai para um banheiro inundado para escovar os dentes e uma cobra na água aproveita a oportunidade para subir pelas suas calças. Quando Norman grita, a Beth corre para o banheiro e pega a criatura, reconhecendo-a como a cobra mais venenosa do mundo e que ela não deveria estar debaixo da água. Depois, a Beth diz ao Norman para encontrá-la no laboratório, mas quando chega, ela o tranca lá dentro. Ela explica que é ele quem estava manifestando as cobras, então ela quer que ele receba um sedativo também. O Norman não acredita, então a Beth continua mencionando exemplos. O Harry está dormindo, então a cobra não poderia vir dele. E as águas vivas são o medo do Norman, assim como a lula havia sido do Harry. Como o Norman se recusa a cooperar, a Beth decide tirar o oxigênio da sala e o laboratório começa a inundar. Ainda teimoso, o Norman mergulha para pegar um cilindro de oxigênio e depois escapa por uma escotilha. Enquanto o Norman nada para fora do habitat, Beth verifica o computador e encontra os vídeos de Barnes questionando a sua saúde mental e a repreensão do Norman, então ela fica ansiosa e sai do quarto. Quando Norman volta, escuta chorar e tenta confortá-la, concluindo que ambos estavam dentro da esfera assim como Harry. Ao mesmo tempo, o próprio Harry acorda e exige uma explicação. O Norman explica que a esfera deu o poder de manifestar os seus pensamentos na realidade, e o mesmo deve ter acontecido com a tripulação original, que provavelmente se matou na sua paranoia. Nesse momento, o computador anuncia que os explosivos fora do habitat foram ativados, então eles têm 13 minutos para evacuar. A Beth explica como esses explosivos foram originalmente trazidos para explodir o coral, mas ela os configurou como defesa contra as criaturas. A princípio, ela pensa que uma nova manifestação os ativou, mas então percebe que seus próprios pensamentos fizeram isso, porque ela tinha considerado tirar a sua vida de novo.
Para piorar, o Harry aponta que o explosivo vai desintegrar tudo porque a nave espacial tem hidrogênio líquido. A equipe se apressa imediatamente para o mini submarino, mas uma vez dentro, eles não conseguem ligá-lo. De repente, eles são transportados para a nave espacial, então o grupo começa a procurar por uma saída, mas eles só conseguem correr em círculos. Eventualmente, eles acabam na frente da esfera, e o reflexo do Norman diz a ele para apertar o botão. Percebendo o que estava acontecendo, o Norman diz aos amigos para soltarem os seus pensamentos, e o grupo instantaneamente aparece no mini submarino. O Norman aperta o botão e o mini submarino finalmente começa a se mover em direção à superfície, escapando a tempo de evitar a explosão que destrói completamente o habitat. Uma vez que o mini submarino alcança a superfície, o grupo passa pela descompressão e encontra um local privado para conversar. Eles não podem contar à marinha a verdade, porque não vão acreditar neles, e a esfera provavelmente foi destruída pela explosão. A Beth aponta que eles ainda têm o poder, mas ela tem medo de manifestar coisas perigosas ou pode cair nas mãos erradas. Quando Norman diz que já estava nas mãos erradas, Harry tem uma ideia. Eles deveriam usar o poder para fazer com que eles se esquecessem de tudo que descobriram. Isso explicaria como o incidente no registro da nave espacial estava marcado como desconhecido. O trio se junta e pensa em esquecer tudo relacionado à missão e também ao seu poder. Nesse momento a esfera sai do oceano e voa para o céu em grande velocidade, retornando ao espaço sideral. Quando os cientistas abrem os olhos, não entendem por que estavam de mãos dadas. Então tudo é finalizado.